Boa noite a todos. Eu sou José Otávio, quero agradecer a presença, a participação de todos para esse segundo módulo do programa de reflexões e experiências no mundo do trauma ortopédico. Essa noite nós vamos falar sobre a especialidade trauma, como me posicionar perante as outras especialidades. Eu tenho a honra de ter como convidados para ajudar na discussão o Hélio Fernandes e o Nelson Elias, e junto comigo, o Ricardo Falavia, nós vamos ser os moderadores e provocadores. Para começar, existe uma confusão muito grande, isso a gente vê principalmente nos leigos, dos pacientes, mas nas outras especialidades médicas, do ortopedista e traumatologista, e nós, como especialistas em trauma ortopédico. Eu já vivenciei algumas dificuldades de tentar explicar que eu, como ortopedista e traumatologista especializado em trauma, tenho conhecimento geral das outras subespecialidades, se a gente puder chamar assim, mas que meu foco é o trauma ortopédico. Essa é uma experiência que vocês tiveram, e sim, aliás, como que vocês lidaram ou lidam com isso? Se isso é uma coisa frequente até hoje, ou se as outras especialidades médicas, eles acabaram, estão aprendendo que existe essa diferenciação. Hélio, o Nelson, alguém quer começar? O Nelson é mais velho, começa. Ok. Ô Zé, especialidade, qual que você está se referindo? A gente pode começar com as outras especialidades médicas, cirurgia, buco... Tá legal. Mas depois a gente vai para as outras especialidades na ortopedia. Tá bom. Ombro, joelho, a gente começa suave. Tá. Depois... Com relação às outras especialidades, foram duas épocas bem distintas, né? A princípio, era zona de ninguém, né? Quem estivesse atendia o paciente, né? Cirurgião geral, clínico geral, enfim. E aí surgiam muitas confusões, muitos atritos. Depois, o trauma ortopédico ele foi se afirmando. E o conhecimento nosso, do pessoal que faz trauma ortopédico, foi um fator preponderante para que eles pudessem ver como as coisas deveriam ser feitas e resolvidas, né? E naquela época, então, o que a gente fazia era tentar consertar alguma coisa que não era bem feito. Hoje ele está bem documentado, está bem definido, bem respeitado, até porque a nossa especialidade, trauma ortopédico, deixando de lado a humildade, é uma das melhores do nosso país, vista pela qualidade dos nossos colegas, né? Então, as pessoas que fazem trauma ortopédico, principalmente aquelas ligadas ao nosso grupo AO, são referências nacionais e internacionais. E isso aumenta a credibilidade e aumenta o respeito dos outros pela gente. Hélio? Oi, desculpe, eu não sei, porque falhou um pouco, eu não sei se a minha internet não está muito boa. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tranquilo, pode ir tranquilo, pode ir em frente. Eu faço minhas palavras do Nelson, acho que é bem isso mesmo, né? E aquele problema de que a gente tinha de trauma, todo mundo faz, né? Trauma ortopédico, todo mundo faz, acho que os conceitos vêm sendo modificados. E, assim, um outro lado também é o respeito que o ortopedista hoje tem em relação às outras especialidades. Hoje no pronto-socorro, de uma maneira geral, o ortopedista é acionado, justamente porque, com o passar dos anos, a gente conseguiu mostrar que a importância da abordagem ortopédica em várias situações, né? Então, basicamente, perante as outras especialidades, eu acho que o ortopedista passou a ser aquele que você esconde uma nota de 100 no livro e ela desaparece porque ele não vai achar, porque não lê. A ortopedia de muitos anos já vem não é especializando, mas vem se aprimorando, e o trauma ortopédico vem acompanhando isso de longa data. Concordo aí com tudo que eu Posso fazer uma observação? Pode. Claro. Eu me lembrei de um fato
Isso deve ter mais ou menos uns 10, 15 anos. Quando alguém perguntava para mim o que eu fazia na época, eu falava assim, eu faço trauma. Trauma? Essa era a reação da pessoa que me perguntava. Eles achavam que o trauma não tinha a menor representatividade, era uma coisa que não era respeitada. E, atualmente, quando você fala que você faz trauma ortopédico, você é extremamente respeitado. E isso, na minha opinião, é o resultado dos colegas que nós temos no grupo. Eles aumentam a credibilidade do nosso grupo, tornam o grupo mais respeitado. E antigamente, não, eu faço joelho, eu faço quadril. Aí você fala assim, eu faço trauma. Você era colocado de lado, porque você fazia trauma. Aí eles falavam assim, mas trauma todo mundo faz, né? Então, o trauma que o nosso grupo faz, o trauma ortopédico, é um trauma muito bem feito. E, com isso, os resultados melhoraram sensivelmente. Então, esse comentário eu achei importante porque não era valorizado pelos outros colegas. Zé, posso entrar nessa confusão aí, Zé? Lógico, fica à vontade. Eu creio que o doutor Nelson, com certeza, e o Hélio, eu acho que também, pegaram uma época que o trauma era atendido, como o Nelson falou, por um médico. Ele era cirurgião, ele era ortopedista, ele era neurologista, ele era clínico, ele fazia tudo. Com o passar do tempo, com a evolução da medicina, a coisa começou a se separar. E o ortopedista continuou fazendo o trauma, cuidando da lesão óssea, o cirurgião cuidando do tórax e abdômen, o neuro da lesão do traumatismo crânioencefálico. E eu não esqueço uma vez o professor Ricker, que o Nelson Elísio eu tenho certeza que conheceu, falou uma coisa interessante. Paciente que tem muito médico não tem nenhum. E é o que se vê atualmente. O paciente é segmentado de tal maneira que você fica sem saber quem que manda neste paciente. Doutor Nelson e doutor Hélio, o que os senhores acham disso? Quem manda no paciente trauma? Por É exemplo, isso? não deixar para o outro, não, deixa que o ortopedista vai prescrever. Ah, não, eu não vou prescrever porque o neurologista vai lá e faz, o residente faz, e acaba deixando um para o outro e ninguém vai ver o paciente. Se não é o residente que prescreveu, dá uma olhada, ninguém vê. A iniciativa tem que ser do cirurgião do trauma, porque o trauma inclui N mais uma possíveis lesões. Então, tem que ser nossa iniciativa, né? Por exemplo, o politrauma, um exemplo típico. É um trauma, mas é o politrauma. Então, nós temos que atuar imediatamente. E, a partir desse momento, a gente começa a permitir que outros especialistas participem. Falando em politrauma, sem a presença nossa no primeiro atendimento, existe a possibilidade de acontecerem muitos problemas, né? Até pela qualidade do atendimento e pela prioridade dos atendimentos. Então, Flavinha, o paciente, eu acho que, primeiramente, ele é nosso. A partir daí, se eu pedir a opinião de um outro especialista, com certeza eu vou pedir. Aproveitando o que o Nelson está falando aí, eu lembro de um artigo da RBO, escrito pelo saudoso professor Keberle e pelo Fernando, em que ele dizia que a gente está tratando de paciente a passarinho, porque chega um acidente, tem um idoso, tem uma criança, tem um adulto jovem, e aí o cara do ombro vai tratar o ombro, o cara do joelho vai tratar o joelho, se o cara é polifraturado, e então ficou muito interessante a expressão paciente a passarinho, né? Porque eu só cuido do joelho, eu só cuido do tornozelo, eu só cuido do pé, e assim vai, né? E a nossa área realmente tem uma abrangência muito grande e boa, né? Quer dizer, a gente faz as coisas bem feitas, né? Independente do segmento, né? Essa é a questão que eu acho importante nos dias de hoje, né? E acrescentando ainda o que vocês estão comentando, hoje também é muito comum o pessoal mais jovem ser muito voltado para as áreas específicas, e ele
quando atende algum paciente, fala, não, 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 isso aqui vai para o pé, isso aqui vai para o... Às vezes são coisas que dão para tratar até e o pessoal geralmente encaminha, né? É mais ou menos isso. Concordo com você, Hélio. É muito frequente isso, muito frequente. Tanto que o colega, às vezes, ele nem está preocupado com o tipo de lesão que o paciente está. É cotovelo, é quem faz ombro e cotovelo, não é por aí. E nós tivemos no nosso hospital aqui em Vitória, há algum tempo, já que nós começamos a contratar colegas para dar plantão na ortopedia e traumatologia, aí fizemos uma reunião, isso tem 10 anos, talvez um pouco menos, com os possíveis ortopedistas que iriam compor a nossa equipe do pronto-socorro. E na reunião que nós tivemos, inclusive estava o Luiz Augusto Campinhos, o Zé Eduardo, entendeu? E outros colegas que vocês conhecem. Aí teve um colega, eu falei, então você vai ser o responsável pelo plantão da quarta-feira. Aí ele disse, mas eu só faço cirurgia de ombro. Eu falei, não. Aqui, a prioridade é trauma. Ele ficou chateado. Você compreendeu? Azar dele. Então, quando você está no PS, no pronto-socorro, é trauma. Então, eu não tenho que saber só do quinto dedo da mão esquerda. Por isso que é importante fazer uma avaliação prévia desses possíveis candidatos para que a gente não tenha esse problema, porque senão ele não dá a menor atenção, Hélio. Ele simplesmente escreve, solicitou parecer do outro especialista. Lavou as mãos, né? Mas eu acho que isso talvez aconteça menos atualmente. Mas, doutor Nelson, o senhor não acha que nesta situação nós, os traumatologistas, também somos culpados? Porque o que a gente nota é que o ombro quer pegar a lesão articular do ombro. Quem faz ombro faz cotovelo, que é a lesão do cotovelo. O punho já é da mão. O quadril quer fazer fêmur, quer fazer tudo. Quando não tinha material aqui no Cajuru, ninguém queria fazer pelvis e acetábulo. Aí o bode velho aqui tinha que fazer. Joelho não tinha aquelas pinças grandes, ninguém queria fazer. E nós começamos, de repente, o traumatologista mesmo fazer fratura diafisária. Eu não sou cirurgião de fratura diafisária, eu acho que nenhum de nós é assim. Agora, quantos de nós têm formação para fazer um quadril, um ombro, um cotovelo, um punho? Eu acho que isso que está faltando, doutor Nelson. O senhor não pensa dessa maneira? Penso porque, atualmente, talvez menos de 10 anos, você conversando com o R3, que está terminando a residência, ele já diz, não, eu vou fazer R4 em pé, eu vou fazer R4 em artroscopia, e assim por diante. A partir daquele momento, ele se desliga. Ele passa a se dedicar só àquela área que ele vai fazer, né? Então, é um ortopedista formado não profundamente como deveria ser. Ele simplesmente procura o chefe, vou procurar o chefe do setor de ombro. E fala, eu quero fazer R4. Dependendo do relacionamento dele, ele já começa a fazer o R4 antes de terminar a residência. A mesma coisa é a artroscopia, a mesmíssima coisa. Ele é um excelente artroscopista, mas não sabe tratar uma fratura de clavícula. Então, eu acho que isso compete a gente, nós, como mais velhos e mais experientes, impedir que isso aconteça. Não, você só vai fazer o R4 nisso quando você estiver dominando a área do trauma. E eles não querem. E uma outra coisa que eu conversei hoje com uma pessoa, lamentavelmente, os estudantes atuais, e esses estudantes atuais é um leque muito grande, ele estuda pelo celular. Ele, no celularzinho dele, ele tem acesso às informações que ele acha significativas. E o resto? Não, o resto não importa. Então, isso é que está acontecendo. Ele passa assim, de passagem no trauma, porque ele pensa assim, o trauma todo mundo faz. Uma coisa é todo mundo faz, outra coisa é ser bem feito, né? Então, o que falta, eu acho que é por parte nossa, dos coordenadores, cobrar isso do médico residente. Primeiro você vai acabar a sua residência. Depois que você acabar,
Aí tu vai optar pela subespecialidade, se você quiser. Porque eu conheço alguns aqui no estado que, durante o plantão, procuram só fazer aquilo que ele vai fazer como R4. Ele se posiciona daquela maneira e acabou. Não, não manda para o fulano, não, que ele está começando a fazer pé. E daí que ele está começando a fazer pé? Ele tem que saber fazer o resto, né? Então, eu acho que essa parte, grande parte dela, é culpa nossa. Se eu puder dar alguns depoimentos, eu lembro que eu fui num congresso da Spot, eu acho que era o dia do trauma, ou era um módulo de trauma, e tinha um convidado estrangeiro, se eu não me engano, americano, que ele veio dar uma aula sobre radiodistal, fratura do radiodistal. E aí colocaram ele numa mesa redonda de membro superior. E ficou uma situação bastante constrangedora, porque ele falava: eu só faço radiodistal. Apresentaram fraturas de outros segmentos, eu não me lembro quais que eram. Eu fiquei tão chocado com isso, não, eu só faço radiodistal. Aí, no próximo caso, que não era radiodistal, eu só faço radiodistal. Isso tem uns 10 anos ou mais. Né? Aquilo me chocou de uma forma tão grande, falei, pô, o cara é mega especialista em fratura do radiodistal. Não opera mais nada. Esquerdo. Só no esquerdo. E a gente ainda brigou, eu só faço do lado esquerdo, não faço do outro lado. Isso foi uma coisa que me marcou muito, isso já tem muitos anos. Né? Quer dizer, então, existe essa super especialização. E a gente vê com bastante frequência, né, isso pelo menos acontece comigo, eu tenho vários colegas que me chamam para fazer fraturas de pronto-socorro. Quer dizer, em algumas fraturas eu olho assim, poxa, eu imaginei que ele conseguisse tratar essa fratura, né? Não estou chateado, né? Lógico. Mas a gente vê que existe essa super especialização mesmo dentro da ortopedia, de colegas que eu imaginava que deveriam tratar aquelas fraturas. Não estou falando de planalto, que precisa aquelas vias posteriores, nada disso. Eu já ajudo o colega com fratura trans, né? Não fico chateado, mas isso é uma coisa que... Eu passo pela mesma situação também. Acho que é isso que você está falando, é bem verdadeiro mesmo. Mas também tem uma coisa, né? Também mostra que a nossa área está sendo mais valorizada, né? A gente não está tratando só a fratura diafisária, né? Como a Flavinha falou, né? Então, acho que é interessante isso que você está falando, Zé. Eu concordo que a gente está mais respeitado agora. Mas o que me incomoda, e até a ideia dessa discussão é isso, que esses pacientes, ou a maioria deles, não chegam direto para nós, né? Uhum. Chegam para alguém que faz ombro, faz quadril, faz coluna, e aí esses colegas que chamam a gente. Isso é uma coisa que me incomoda, né? E eu, pessoalmente, tenho uma dúvida de como que a gente se posiciona perante tudo isso. Mas aí eu vou ter que Mas aí entram outros fatores, né? Pelo menos aqui tem outros fatores. Geralmente, a porta do pronto-socorro era destinada para aqueles colegas que levam muita cirurgia. E, geralmente, os colegas que levam muita cirurgia levam cirurgia eletiva. E quem faz o trauma ortopédico não leva tanta cirurgia eletiva. Então, a tendência dos hospitais maiores é ceder alguns dias de porta para quem tem um volume maior de atendimento geral. E aí esse cara que tem atendimento geral, ele sei lá, faz ombro, faz joelho, faz tornozelo e pé, aquelas coisas assim, né? Por isso que eu acho que acontece isso. Pelo menos aqui em São Paulo. Não sei como é. E veja só uma coisa também que eu acho interessante. Eu tive um bom mentor durante a minha residência, que foi o Dr. Subani. E quando eu falei a ele que eu queria fazer só trauma, ele também ficou meio surpreso. Ele pensou que eu ia fazer quadril, alguma coisa assim, que eu acabei fazendo também na sequência. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante. Um ortopedista com uma boa formação, com um bom conhecimento anatômico, ele vai resolver mais de 90% de todas as fraturas que vão chegar até ele, sejam articulares ou diafisárias.
Aí eu pergunto, estas 10, por exemplo, uma fratura em 4 partes do húmero proximal. Por exemplo, já posso confessar, não sei se eu conseguiria fazer uma prótese, não sei fazer prótese reversa, faria aquela hemertoplastia que eu aprendi há muito tempo atrás, ou mesmo fazer uma osteossíntese, mas 4 partes já é um pouquinho mais difícil. Será que tem lugar para esse especialista de ombro, o especialista daquela articulação, entrar no trauma também? Será que vai sobrar alguma coisa ou o traumatologista tem que resolver tudo? Doutor Hélio, o Uma- senhor... Eu acho que o traumatologista, eu acho que ele resolve tudo. De uma maneira geral, ele resolve bem. Pelos conceitos que tem, pelas condutas que tem, eu acho que ele resolve muito bem. Eu diria, não pode dizer que melhor, mas eu acho que resolve bem. É, Se eu falo eu penso. melhor, vou ser pretencioso até, mas Nessas fraturas mais complexas, por exemplo, eu não sei fazer uma prótese reversa também. Nunca fiz. Né? Aí eu vou pedir para um colega participar comigo. Eu vou aprender com esse colega, entendeu? Eu acho que isso é obrigatório na gente. Nós não somos obrigados a saber todos os procedimentos. Até porque, atualmente, por exemplo, uma cirurgia de pé, por exemplo, em muitas situações, ela é melhor executada pelo especialista em pé do que por mim, com certeza, porque eu não tô tão evoluído cientificamente naquele setor. Eu desconheço muitas técnicas cirúrgicas mais modernas. Aí tem que existir da nossa parte aquela humildade necessária. Ó, eu não tenho condições de resolver isso aí de uma maneira satisfatória. Não custa nada pedir o especialista daquela área para entrar com você na cirurgia. Eu acho que talvez seja uma conduta bastante acertada ouvir a opinião de quem sabe mais do que você, ou pelo menos naquele assunto ele sabe mais do que você. Eu vou dar um exemplo típico, tipo, fratura exposta. Todo mundo sabe tratar? Não, não sabe tratar. Que é o beabá da nossa área, né? A maioria não sabe tratar adequadamente uma fratura exposta. Porque os conceitos mudaram muito. Nos últimos 5 anos, mudaram muito os conceitos. A gente hoje tem certeza, por exemplo, que a antibiótico terapia é uma ferramenta poderosa para diminuir a chance de infecção, né? E que a cobertura também tem um momento adequado. A gente pode usar outros recursos para evitar o edema. Quem não está muito ligado ao trauma, ele vai ter dificuldade no tratamento de uma fratura exposta. Não vai ele não vai saber se pode fazer o fechamento primário. Ele não sabe. Ele não sabe se ele vai. Não sabe, não é bem a expressão. Ele não tem conhecimentos atuais se pode fixar com uma placa ou fixar com uma haste. E tem algumas situações, Hélio, é fundamental que a gente ouça um colega com mais experiência, né? E que tenha aquela capacidade de dizer, fulano, você entra comigo, eu posso te auxiliar, porque eu não domino esse assunto. Lamentavelmente, Hélio, a maioria das pessoas não tem essa humildade. Não tem. Aí eles chamam outro colega qualquer que não seja daquela área para ele fazer. E nem sempre o resultado é bom. Aí é uma coisa bastante pessoal. Mas, doutor Nelson, eu tenho certeza que naqueles bons tempos do século passado, quando logo depois que o senhor formou-se, que o senhor era mais jovem, o senhor fazia tudo. Fazia, fazia. Fazia, inclusive a formação que o senhor teve de residência, o senhor fazia hálux valgo, luxação recidivante de ombro, nós fazia até Klauer via cervical, para a coluna cervical. Você tinha uma formação, inclusive, diferente. Tá certo que a medicina, principalmente a ortopedia, o trauma, ele evoluiu numa velocidade muito maior do que as outras. E o trauma, talvez, está na frente. Pode os quadrilheiros fazer a prótese que quiserem, mas a evolução do trauma, principalmente o quadrilhento da O, foi muito grande. Demais, quer dizer, ele passou de passagem por todas as outras especialidades. Posso até sendo prepotente, meio coisa, mas a minha maneira de ver parece essa.
A gente fazia, Flavinha, até porque ninguém queria fazer, né? Tem esse outro detalhe. Também tem essa. Ninguém queria fazer e nós fazíamos, né? Eu passei por um processo parecido. Eu entrei na sociedade onde meu pai era sócio no grupo do consultório e ele saiu e eu entrei no lugar. E os meus sócios eram mais velhos do que eu, bem mais velhos do que eu. Então eu era um moleque, né? Então eu entrava nas cirurgias para ajudar. Aí eu falava, não, aqui é melhor não fazer por assim, vamos fazer de outro jeito. Não, mas o tornozelo ficou bom, não precisa botá-la, né? Vamos pôr para mexer. Essa trans está bem fixada, amanhã ela está em pé andando, né? Vamos. E foi muito difícil, porque eu era moleque, no começo não aceitavam, não era bem visto. E uma outra coisa, até que o Guga comentou aqui no chat, é a evolução dos implantes, que é o que o Falavinha está falando. Né? Então, isso começou a complicar demais para quem não faz o dia a dia do trauma, né? E aí eu passei situações que um desses colegas pediu um implante que não servia para fratura, né? Pediu lis de tíbia e a fratura era distal de tíbia, né? Queria uma placa bloqueada, não uma lis. E veio a lis proximal. Veio proximal de tíbia. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, deixa que eu resolvo o material. A gente conversa o que quer fazer, deixa que eu resolvo o material, deixa que eu peço. E aí, devagarinho, eu deixei de ser um assistente e eu acabei operando, eu operava todas as fraturas. Eu, sem perceber, chegou no momento que eu operava todas. Até um colega meu reclamou, pô, você é muito fominha. Eu falei, não, eu não tinha percebido isso. Não sou fominha. Aí eu falei, que última cirurgia você entrou que você não operou? Eu fiquei aquele silêncio, falei, realmente faz um bom tempo que eu opero todas. Mas foi um trabalho demorado, foram de vários anos para mostrar. O trauma não é só fixar a fratura. Tem toda uma evolução técnica, evolução de implante e o pós-operatório, né? Que no começo eu tive muita dificuldade, que saiu todo mundo imobilizado de tudo. Aí, devagarinho, fui tirando imobilização, devagarinho, fui usando outros materiais mais modernos, técnicas minimamente invasivas, e aí até que eu, sem perceber e sem querer, eu acabei virando dono das fraturas, né? Eu operava todas, que é gostoso, mas acaba sendo cansativo ao longo do tempo. Zé, eu tenho visto nos cursos AO, os atuais, hein, desse ano, no final do ano passado, quando teve, enfim, quando a gente fala para a plateia que o paciente que foi operado fez uma osteossíntese fratura subtrochanteriana, vai pisar, a maioria ainda se choca. Se choca. Sim. Lamentavelmente é o que a gente vê, não é? Quer dizer, eles não evoluíram tanto assim, não evoluíram. Ah, como é que é? Não, lá no serviço deixa 30 dias, no outro serviço deixa 20 dias. Eles têm medo de colocar para fazer carga. Então, esses conceitos ainda não estão bem definidos, não, para eles. Mas daí a culpa não é deles, a culpa é do chefe deles. É isso aí. Quer dizer, o outro lá que não evoluiu, o outro que não passou o progresso para o mais jovem. O mais jovem talvez assimilou e viu o progresso na frente dele. Mas o professor atrás, não pode fazer isso. Se você lembrar, doutor Nelson, antigamente, fratura de terço proximal de fêmur tinha que compensar diabetes, insuficiência cardíaca, DPOC. O paciente ficava 10 dias para ser internado, metade morria. Quer dizer, isso não acontece mais. Tem velhinho que entra de manhã, de tarde está operado, no dia seguinte vai embora. Aguardando o resultado do exame de urina. Você se lembra disso? Por isso mesmo. Então, a coisa é tão rápida que muita gente não absorve isso daí, não sabe nem o que é. Esse talvez seja o outro problema. Os conceitos, eu acho que os conceitos eles evoluíram, assim como os implantes, e eles muitas vezes não são acompanhados pelo pessoal mais velho, que da nossa geração, tirando aí o Zé Otávio, que é mais jovem, né? Mas, assim, o pessoal ainda tem alguns conceitos. E o pessoal mais jovem, muitas vezes, também tem o conceito da subespecialização. E na subespecialização,
ele muitas vezes esquece da evolução que a gente teve nos conceitos e nos implantes, ou pelo menos desconhece, né? Acho que basicamente resumidamente, acho que seria isso, né? Com relação aos implantes, Hélio, a gente também tem constatado que o médico que faz os cursos, a grande maioria, só fala em implante bloqueado. Sim. Ele só fala em implante bloqueado. Aí você pergunta, mas quais são as indicações? Eles não sabem. Entendeu? Começam a gaguejar. Então, o maior problema também é da atualização nos implantes, que é que a maioria quer fazer aquele porque está na moda, né? Mas também não sabe por que tem que ser feito. Aí faz igual o Falavinha, culpado é o chefe. Culpado é o chefe, está explicando por que tem que fazer aquele ou outro. Isso eu estou de acordo, né? O Guga colocou também que, com essa evolução técnica dos implantes, muitas vezes o ortopedista que não tem, né, o treino, a vivência no trauma, acaba virando refém do instrumentador. Eu lembro que alguns anos atrás, o pessoal na época era Síntese, veio me pedir para dar aula para instrumentador de técnica. Eu falei, não, de jeito nenhum, não vou. Isso o médico, né, o ortopedista tem que saber. Ele vai fazer uma haste, tem que saber a via de acesso. Ele ensina a via de acesso, né? Não era ensinar a usar o implante. Usar o implante, qual peça vem agora, qual peça encaixa onde, o instrumentador tem que saber. Mas eram coisas assim, tipo vias de acesso, né? Via de acesso para fazer haste, qual era o ponto de entrada. Eu me neguei durante muitos anos isso. Até que um dia me convenceram, olha, o problema é, se não ensina, faz errado. E a culpa acaba ficando da empresa, que não era um problema meu. Mas eu estava prejudicando o paciente, né? E aí eu acabei convencido a dar ao curso, tipo curso AO, para instrumentador da empresa. Perfeito. No ano, sei lá, deve ter uns 15 anos ou mais, quando eu morava no Rio, durante uma época, eu dei aula para pós-graduação em fisioterapia ortopédica. Né? Dava à noite na Universidade Estácio de Sá, e numa aula o aluno me procurou da fisioterapia, aí falou assim, professor, esse paciente está comigo lá na clínica, tem 40 dias, operou a tíbia e colocou uma haste. Eu falei, tá. E ele não mexe com o joelho. Eu falei, opa, não mexe? Não, ele não consegue mexer com o joelho. Tem a radiografia? Não. Então, providencia. Ele trouxe na outra aula a radiografia da tíbia. Eu não vou nem chamar de ortopedista, mas o cidadão que fez aquilo colocou lá em cima na entrada a curvatura ao contrário. Eu já vi essa radiografia. Você se lembra, Falavinho? Aquele caso é meu. Já mostrou. Você já mostrou essa coisa aí. E aí, sabe o que aconteceu? Ele colocou com a ajuda do instrumentador. Absurdo, né? É uma passe de mágica isso. Exatamente. Isso é alquimia pura. Pura. Não tem a menor dúvida ali. Agora, quanto a isso... Pode falar, Zé. Pode falar. Eu também já vi isso no material da AO, de violação dos princípios, uma placa LCP ao contrário. Vocês já viram uma placa LCP colocada ao contrário? Já viu, Zé? Não, isso eu nunca tive. Está na minha aula de violação dos princípios, esse material do Grupo AO. Cara, absurdo um negócio desse. Então não basta ter o implante, né? Você tem que saber. No último curso que teve agora no início de maio, que eu estava lá em Indaiatuba, na prática teve uma rapaz que colocou a placa ao contrário. Então não está dando certo, tem alguma coisa errada. E tinha, logicamente, que é errado mesmo. Agora, quanto a isso dos representantes, o Zé Otávio estava comentando, eu me lembro que o capitão, uma época, não sei por que cargas d'água, ele começou a fazer essas aulas e ele me convidou. Falava, você me ajuda a dar essas aulas para os representantes? Mas a gente mostrava para o representante a anatomia
e depois eles faziam aquela workshop no osso para ver como é que encaixa os instrumentos. Então, me parecia ser uma coisa muito, muito boa, que era uma cultura, inclusive, para o próprio representante. Mas gerava um problema que o Zé acabou de falar. Muitas vezes o instrumentador ia para o interior de São Paulo levar o material, se escovava, entrava para instrumentar, e o médico dava o bisturi para o representante. Exatamente. Faça que eu não sei fazer, você já viu fazer um monte de vezes. É lamentável, doutor Nelson. E acontecia mesmo. Nós deveríamos falar de outras especialidades, mas você veja que só dentro da ortopedia, quantos problemas que nós temos da nossa especialidade. Não é uma coisa isolada, é um universo de coisas. A minha cunhada... Mas, olha, Pode falar, ele, pode falar. eu só dizer que hoje a gente está mais respeitado nesse sentido, né? Em termos como eu comecei a falar no começo, quer dizer, isso que o Flavinha está dizendo, eu acho que, assim, perante as outras especialidades, até subespecialidades, a especialidade do trauma ortopédico está mais respeitada, ela está mais ouvida, ela está mais presente, porque, justamente, reunindo todas essas mudanças de conceito, mudanças de implantes e até as condutas mais atuais, né? mais modernas, a gente consegue hoje imprimir um ritmo para o trauma ortopédico maior, ser mais respeitado em relação aos outros e ser mais ouvido. Eu acho que é o objetivo nosso, né? Como é o nosso relacionamento com os outros especialistas. Eu acho que mudou bastante. E eu acho que a tendência é mudar mais e melhorar mais, assim, melhorar conceitualmente. Eu acho que o conceito já mudou. Hoje existe um respeito muito maior em relação a isso. E até os conceitos que a gente traz dentro do trauma são utilizados em outras áreas, do quadril, do joelho, do tornozelo, do ombro, que a gente tem até melhorado isso para todo mundo, né? E aprendido também, né? Lógico. Desculpa te interromper, Zé, você estava... Não, imagina, imagina. Não, eu ia contar só esse problema fugindo desse tópico de instrumentadora. A minha cunhada, durante um tempo, foi instrumentadora de uma empresa de coluna. E ela passava por isso, né? O cirurgião entregava o perfurador na mão dela. Passa você, que tem mais experiência do que eu. E ela voltava branca e falava, de jeito nenhum, doutor, eu não sei passar isso. Eu sei passar o broca, sei passar o parafuso para o senhor, na mão do senhor. Mas dentro do osso eu não sei passar. E nego corajoso, né? Passar o parafuso pedicular na mão do instrumentador que você não conhece. Né? É. Quanto a ser mais valorizado, eu acho que existe esse movimento, mas uma coisa interessante que tem acontecido nos pelo menos 2, 3 últimos anos lá na Santa Casa é quanto à prova de R4. Né? Uma boa parte que faz prova de R4 do trauma faz como segunda opção. Se eu não entrar na mão, se eu não entrar no quadril, se eu não entrar na coluna, eu não fico esse ano parado, eu faço trauma. Então, a gente tem visto isso com bastante frequência. Eu não sei se isso é universal, é uma característica eventualmente da Santa Casa. Não sei se é da Santa Casa, mas, assim, dos nossos residentes, a gente observa, assim, uma determinação maior em relação a isso. O cara já está focado em fazer, porque tem observado até como o grupo tem se manifestado, tem se comportado. Eu acho que, pelo menos eu não tenho visto isso aqui na escola, como sendo uma opção secundária, né? Eu tenho visto até como uma opção primária. É essa a impressão que eu tenho aqui. O cara escolhe mesmo, ele quer fazer mesmo. E sai satisfeito, porque fez e porque achou que realmente valeu a pena. Pelo menos a gente tem o nosso feedback, o Guga está aí na escuta também, pode até... a gente faz uma reavaliação da residência, do que foi aprendido, da mudança de conceito,
ele tem tido um retorno bastante satisfatório nesse sentido, até com o intuito até de propagar mais essa. Eu acho que mas talvez seja isso, não sei. Ok. Ô, Hélio, a gente tem constatado aqui no Espírito Santo, nós temos R4 em trauma ortopédico e tem R4 em coluna que eu não participo, né? Eu estou ligado na parte do trauma ortopédico. Há uns 2 ou 3 anos, nós temos observado que as pessoas que vêm fazer o R4 têm uma experiência cirúrgica mínima. Eles são excelentes teóricos, mas botou para operar, a dificuldade é muito grande. E talvez a explicação seja porque eles não têm tido oportunidade durante a residência. N mais uma razões. Isso não justifica. Mas nós temos constatado que o R4, e muitos não são do Espírito Santo, vêm de fora, falta a eles habilidade cirúrgica, falta mão. E é o que eles informam, não, mas porque lá a gente não tem opção de operar, não. A gente vai operar com o R4 o que sobrar. Isso tem acontecido no serviço de vocês com relação à habilidade do R4? Hélio, eu acho que depende muito da residência. Eu acho que a gente observa essa diferença, é até um pouco desagradável, né? Mas a gente observa isso pela qualidade da residência. O residente que tem uma formação melhor, um serviço melhor, ele até pode, não é que não tem mão. A gente aqui tinha muito problema pelo volume que a gente tem no Hospital São Paulo. Mas os hospitais satélites hoje conseguem dar uma mão melhor para o nosso residente. Tinha muita teoria e pouca prática. Hoje mudou bastante. Mas a gente nota isso de residentes que vêm de outros lugares. É uma coisa que a gente observa isso também, né? Quando o R4 vem de serviço que tem volume cirúrgico maior, não é só ou porta fechada, ou é só serviços menores, eles têm um pouco mais de habilidade, mas tem alguns que vêm que parece que você precisa ensinar toda a ortopedia de novo, né? Pegar bisturi, como é que dá ponto, tem uns que chegam a assustar um pouco, né? E a gente vê isso também na graduação, na residência, né? Tem faculdades que não ensinam técnica cirúrgica. Eu já tive R1 que não sabia dar ponto. Ponto simples. Né? Não estou falando do NAT, Algovor, não estou falando nada de complexo, é ponto simples na pele. A gente teve que ensinar a dar ponto. Então, isso é uma bola de neve, né? Até o cara aprender a dar ponto, ele está perdendo tempo ele não vai passar um parafuso enquanto não aprende a dar um ponto. Não vai fazer uma via de acesso enquanto não aprende a passar um parafuso. Isso joga lá para frente, né? Ele vai aprender isso no R4. Isso, às vezes, é uma bola de neve. Piorar, viu, Zé? Eu acho que com o número de faculdades que a gente tem hoje, eu tenho receio que isso vai piorar. Eu estou percebendo também essa diferença em relação a isso. Porque tem muita residência que não dá formação nenhuma, assim como tem muita faculdade que está aí, né? A quantidade que a gente tem, né? Eu acho que isso vai piorar. A impressão que eu tenho nesse sentido, né? Hélio, por falar em faculdade, eu assisti uma palestra semana passada e a pessoa que fez a palestra, eu lamentavelmente esqueci o nome, ele é da USP, ele é o coordenador da graduação da USP. Aí ele mostrou um dado que eu fiquei chocado. Cursos de medicina no Brasil. 352 cursos de medicina. Então, é uma oferta excessivamente grande, né? E ela está mais centrada em Sudeste, etc. Gente, mas é muito curso de medicina. E aí você imagina a qualidade do ensino de alguns cursos. Nelson, você deve estar lembrado do Congresso de Belo Horizonte, o último que teve lá. Era aquele que, inclusive, era uma sala só, que você punha um fone de ouvido. Sim. E você via a sala. Estou lembrado. Do Fórum da Ortopedia,
Quem foi convidado daquele congresso foi o doutor Augusto Sarmiento, que na época era o presidente da Sociedade Americana de Ortopedia. E nós discutimos, e alguém chegou nesse assunto que falou destas escolas que estavam em excesso. No final, depois de um monte de pessoas falarem, como ele falava castelhano, ele entendia perfeitamente o que nós estávamos falando, ninguém precisou falar para ele. Perguntaram a opinião dele. Eu não estou preocupado, ele disse. Mas como o senhor não está preocupado, vão sair um monte de médicos assim, assim. Ele disse, a seleção natural é a melhor coisa que vai acontecer. Nós temos, não tenho nada contra a cidade, mas, por exemplo, Francisco Beltrão, uma cidade um pouquinho adiante de Pato Branco, sudoeste do Paraná, tem 40 mil habitantes, uma região bastante agrícola, tem uma faculdade de medicina com 80 alunos. Não sei nem quem dá aula para esses alunos. Mas agora, se chegar um aluno desta faculdade para você, para pedir uma vaga de residência, você tem que decidir entre esse aluno de Francisco Beltrão e o aluno que formou-se numa USP, numa Santa Casa, na Paulista, seja em qualquer lugar, quem que você vai preferir? Aquele que tem uma formação melhor. Então, ele dizia, porque os Estados Unidos teve mais do que nós, ele falou que chegou a ter 400 universidades nos Estados Unidos, naquela época, um pouco antes, já mais para os anos 60, 70. Então, parece que isso daí vai acontecer. Que eu acho que não tem professor para todas, não tem massa crítica para todas essas faculdades. Acho que foi nessa mesma época, Flavinho, que ele disse o seguinte, o professor Sarmiento. Ele falou, os meus residentes, ele se incluiu naquela relação, os meus residentes não estão interessados em saber como é que o osso consolida. Os meus residentes estão interessados em saber como se coloca um parafuso. Eu acho que é o retrato típico. Eles querem saber colocar um parafuso. Agora, a fisiopatologia da consolidação, eles passam de passagem. Mas, Nelson, se você dava aula na fisioterapia, eu e o Cunha, aqui numa faculdade também particular, nós demos aula, acho que quase 30 anos, agora até aposentamos nós dois de lá. A diferença, por exemplo, entre o cara de uma faculdade de fisioterapia e uma de medicina é muito grande. O médico, ele tem o paciente como um objetivo, o fisioterapeuta não. O médico quer se formar para tratar o paciente. O fisioterapeuta ele quer se formar para fazer uma clínica e saber como é que ele vai ganhar dinheiro. E essa é a diferença que o médico ainda tem em alguns locais. Não sei se terá nessas faculdades menores, mas se for para as faculdades grandes, de grandes centros, as universidades que têm competência para formar, eles ainda colocam o paciente acima de tudo, que é o que nós aprendemos a fazer. Ok. Foi no DOT, acho que foi o... Vou dar uma olhada aqui. Chefe do grupo. Zé, Oi. Zé, posso sair desse assunto e dar uma guinadazinha ou não? Pode. Vejam só uma coisa, o Cajuru é um hospital basicamente de trauma, de emergência. E há 2 anos atrás, quase 3, teve algum problema lá e o corpo dos anestesistas foi retirado, todo ele, e colocado um outro grupo lá dentro. O grupo anterior, antigo, era um grupo que já estava acostumado com o trauma, fazia anestesia de noite, o paciente era grave, velhinhos, ele sentava bem, subia, fazia no mesmo dia, e atualmente nós estamos tendo um problema com a anestesia muito grande. Se não tiver vaga de UTI, não sobe, se não tiver sangue reservado, não sobe, mesmo que você vá fazer uma haste intramedular que vai sangrar 60 ml, se não tiver a avaliação de 2 clínicos, não sobe. Se não tiver eletro, não sobe. E está tendo algumas batalhas meio campais com os anestesistas. E eu acho que esse relacionamento médico-anestesista é fundamental para o indivíduo que é cirurgião. Eu dependo do anestesista, porque sem ele eu não faço a minha cirurgia,
da mesma maneira que ele depende de mim, porque se eu não levar a cirurgia, ele também não faz anestesia. O que a gente faz para melhorar relacionamento anestesista-ortopedista? Os senhores têm problema, não têm problema? O que nós vamos fazer? Nossa. Eu, particularmente, acho que assim, depende muito do serviço onde você está trabalhando. Em geral, serviços públicos, a gente tem mais dificuldade porque tem a operação tartaruga, vai pegar uma veia, vai fazer... Os serviços privados já são mais ágeis nesse sentido, né? Então, isso que você está falando faz muito sentido. Você tem um grupo que faz não só faz as cirurgias, como também agiliza a cirurgia, é muito melhor, né? Se você tem um bom profissional, por exemplo, recente, eu tive um hospital privado, houve uma mudança no grupo de anestesistas. Os anestesistas que trabalhavam antes faziam bloqueio regional nos pacientes. Quando iam fazer a anestesia era muito mais tranquilo, sangrava menos, caía menos a pressão. Tinha um diferencial muito grande. Hoje, houve uma mudança e o grupo que não faz mais bloqueio, que exige tudo isso que você está falando aí, Flavinho, mudou completamente o perfil das cirurgias. Atrasa a cirurgia, sangra mais, demora mais, e os resultados acabam sendo piores, né? Então, como melhorar é um pouco, não sei, é um pouco difícil, né? Porque depende muito da gente. Eu entendo que não depende. Eu acho que a tecnologia tomou conta de tal maneira que o cara, se não fizer uma CPK, se não fizer uma transaminase, o cara não quer operar. Eu me lembro que antigamente pediam um hemograma e pediam um eletro. Se não desse infarto recente e bloqueio atrioventricular terceiro grau no eletro e ele tivesse com um hematócrito acima de 40, o velhinho era operado. O monitor do anestesista antigamente era um esteto. O Hélio deve ter pego essa fase, como o Nelson tenho certeza que pegou. Atualmente, o paciente tem 3 televisões, dá tudo, pressão de CO2, pressão de oxigênio, pulso, eletro, até quanto o cara tem de dinheiro no banco é capaz de aparecer naquele monitor, pô. Mas eu falo, também a formação do anestesista também mudou. Você tem serviço de anestesias que qualificam mal também os anestesistas. Eu acho que também passa por aí. Como você tem uma residência melhor em trauma ortopédico, você também tem residências ruins, não só gerais como no trauma. E a mesma coisa está acontecendo na anestesia. É essa a impressão que eu tenho, que eu estou constatando, pelo menos. Então, as exigências passam a ser maiores justamente para dificultar a abordagem. Isso que eu entendo. Não. Eu estou numa aula online aqui, numa discussão da outra. Essa relação com o anestesista é bastante interessante e bastante complexa, né? No SUS, realmente, eu tenho muita dificuldade. Já tive discussões com anestesista de todos os jeitos, inclusive, mas essa velhinha está ruim, são 4 horas da tarde da sexta, não é melhor a gente remarcar? Falei, tá, eu marco a semana que vem. Ela não vai estar melhor do que hoje, ela vai estar pior. E como hoje você está suspendendo, você vai ter que suspender semana que vem. E aí ela não vai sair da minha frente, né? A não ser que ela morra, ela vai continuar internada. E aí na outra semana eu vou marcar de novo. E ela não vai estar melhor, ela só vai estar piorando e você vai continuar suspendendo. Ou você anestesia, a gente opera hoje, ou essa velhinha está fadada a morrer. A anestesista falou, já teve outro que falou, pô, mas você quer abraçar o mundo? Eu não quero abraçar o mundo, o doente não vai sair da minha frente. Você suspende e vai embora para casa. Eu subo lá na enfermaria e aviso, olha, suspendeu porque está tarde. E estamos marcando para a semana seguinte. E a semana seguinte você não vai querer fazer de novo, porque esta que você está suspendendo agora é a 4ª semana que eu estou marcando. E você está suspendendo todas. Então vai continuar aí, ele não vai. Agora, se você subir comigo e falar lá em cima que você está suspendendo porque está tarde, aí muda de figura.
Mas Zé, aí entra uma um outro resposta fator aí. anestesista. Só Pode falar, Hélio. um adendo. Também entra outro fator que a gente está discutindo de relação com outras especialidades. Eu acho que isso também está mudando. Hoje, uma parte dos anestesistas entende isso que você está falando aí em relação a abreviar as cirurgias, especialmente em idosos, em pacientes que vão piorar se ficarem acamados. Eu acho que também isso mudou. A nossa relação com essa especialidade, com a anestesia, também mudou. Eu entendo que nos tempos aí, meu, aí, do Falavinha, do Nelson, era muito mais difícil conversar com o anestesista e fazer ele entender que tinha que operar essa velhinha que ia piorando na cama dia a dia e a coisa complicando. Hoje mudou. Então, isso, dentro do nosso tema aqui, em relação às outras especialidades, eu entendo que o ortopedista, o traumatologista, conseguiu também mudar assim como mudou com o cirurgião geral, não politraumatizado, também mudou com o anestesista. O que a gente se depara são com problemas próprios de alguns serviços. Isso que eu entendo. Porque você veja, mesmo pacientes do SUS, ele tem uma família que quer saber do idoso, às vezes, por que foi suspenso uma cirurgia, e você tem que dar uma satisfação a essa família. E uma vez eu estava no Cajuru, lá estava o rapaz que é o chefe da anestesia atual, e eu disse, então você vai comigo, doutor Zaqueu. O senhor vai subir lá em cima, nós vamos conversar com a família que o senhor está suspendendo pela segunda vez, não era a quarta vez, era a segunda vez que o senhor está suspendendo a cirurgia junto comigo. Pergunta se ele foi. Não foi. Ele não quis ir. Não, eu não posso, isso é função do cirurgião, não é do anestesista, não sei o que. Esquece. É mais fácil, né? No SUS, espero que não tenha nenhum anestesista aqui ouvindo a gente. No SUS, essa relação é bem complicada, né? Tem um lugar que eu trabalho, da hora do almoço, desculpa, o anestesista leva todos os residentes para almoçar. Aí não fica um anestesista no centro cirúrgico. Agora, experimenta fazer isso no pronto-socorro, leva todo mundo para almoçar na hora do almoço. Não fica residente para atender no PS, a diretoria clínica abaixo do PS em 2 segundos. Mas uma coisa que eu ensino os meus residentes é, não, tudo bem, ele quer suspender? Tudo bem, você fala, doutor fulano, eu vou marcar aqui no prontuário que o senhor está dizendo que está suspendendo por tal e tal e tal motivo, eu sugiro que o senhor escreva alguma defesa, porque daqui a alguns meses, na hora que der problema isso lá na frente, tiver uma ouvidoria, a diretoria reclamar, alguém reclamar, a gente vai lembrar o que aconteceu. Por favor, o senhor escreva que o senhor está suspendendo por isso, por isso, por isso. Os seus motivos são óbvios, são claros. Nunca ninguém escreveu e nunca ninguém suspendeu a cirurgia. Papai Noel não existe, Zé. Eles fizeram todas, anestesiaram todas. Doutor Nelson, o senhor não falou nada dos anestesistas ainda. Agora eu vou falar. A relação com o anestesista, ela deixa de ser tão ruim a partir do momento que esse anestesista faz anestesia privada para você. Ele trabalha no hospital público com você, aí ele sabe que às quintas-feiras de tarde ele vai operar com você fora daquele hospital. O tratamento é diferenciado. Eu não disse interesseiro, é diferenciado. Tirando isso, é muito difícil. E todas as vezes que eu tive algum tipo de conversa, a grande maioria não era amigável, era áspera. No final, eu saía como se ele estivesse fazendo um grande favor para mim anestesiar aquele paciente. Tinha que pedir um favor. Não era obrigação dele, não, era favor. E é assim que eu me sentia. A partir do momento que esses anestesistas passaram a entrar em cirurgias privadas, eles são obrigados a mudar. Porque eles sabem que se ele não te tratar legal, ele não vai para a privada. Você vai chamar um outro anestesista. É a lei da concorrência, né? Então, não tem nada contra o anestesista. Uma relação sempre foi muito difícil e continua sendo. E vai continuar sendo.
Ó, eu até encaminhei no privado do Zé Otávio um levantamento feito aqui para as vagas das faculdades de medicina no primeiro ano. Em São Paulo, nós temos 67 faculdades de medicina, em Minas, 48, na Bahia, 24, no Rio e no Paraná, 22. Só em São Paulo, no primeiro ano, tem 7.641 vagas, primeiro ano. E em Minas, 4.942 vagas na faculdade de medicina. E aí vai por aí afora, né? É um negócio que está bombando, né? 7.600 vagas só no estado de São Paulo. Imagine. Nós devemos 67. Nós temos 67 faculdades de medicina no estado de São Paulo. E o segundo é Minas, que tem 48. Foge a qualquer lógica, né? Eu sei que não faz parte do nosso assunto, mas eu estava levantando aqui a estatística que tem. Eu acho que faz parte sim, porque a qualidade é sofrível. Faz parte. A gente tem dificuldade com ele na faculdade, na residência. Mesma coisa. Mesma coisa. O Espírito Santo tem 6 vagas, 6 faculdades, 718 vagas no primeiro ano. Tem 700 alunos de medicina no primeiro ano no Espírito Santo. Por exemplo, aqui eu estou só olhando aqui a estatística. Né? É muito, né? Muito, muito. Então, é meio... A tradição da medicina é que, normalmente, por exemplo, os 80 que começavam o curso, os 80 terminavam. Era o único curso universitário que o indivíduo ia do começo ao fim, era raro. Eu acho que nenhum colega da turma dos senhores, com raras exceções, parou a faculdade no meio do caminho. Todo mundo ia até o fim. Atualmente, não. Não creio que todo mundo vai chegar ao fim desta odisseia. E tem uma outra coisa que os senhores também não estão lembrando. Ainda existe médico cubano, alguns que fazem faculdade fora querem voltar para cá e não querem fazer o revalida, e por aí afora. Então, quer dizer, não são somente esses alunos das faculdades. O universo desses alunos é muito maior, todos tentando voltar ao Brasil, atrás de um mercado de trabalho. Logicamente, não haverá lugar para todo mundo, porque ninguém quer ir para o interior. Todo mundo quer ficar em grandes centros. Então, agora, imagina, por exemplo, 7.600 alunos terminando a faculdade no estado de São Paulo e buscando residência. Fica complicado. Né? Fica. Eu vi uma vez, eu participei de uma reunião no MEC, quando eu estava na SET, isso foi, acho que 2018, que a ideia do MEC era que tivesse uma vaga de residência para cada vaga de graduação. Sim. Quer dizer, você entra na faculdade, já tem a sua vaga de residência determinada, reservada para você. Eu não falou como era a distribuição nas especialidades. E nem obviamente se ia um emprego no final para ele. A matemática disso era bastante complexa, mas a ideia era ir aumentando o número de vagas de residência para equalizar com as vagas de graduação. Mesmo com o déficit de vagas de residência em comparação com as vagas de graduação naquele momento, as vagas de residência não eram todas preenchidas, mas ainda assim eles queriam abrir vagas de residência para cada graduante. Eu não sei como está hoje, mas se está aumentando o número de vagas de graduação, imagina o que não vai acontecer com as vagas de residência. E não é infrequente a gente ver, mais do que na graduação, os residentes abandonando e desistindo, ou não preenchendo todas as vagas. Eu acho que esse é um problema que eu acho que a gente não tem controle sobre isso, mas é um problema que vai cair na nossa cabeça, né? Está caindo na nossa cabeça que a gente vai ter, de alguma forma, aprender e saber lidar.
Mas os que vêm atrás de nós são os que vão sofrer mais. Sim, Nós já sim. estamos num ponto que você tem já o teu local de trabalho, você já tem uma sequência, o Nelson já está meia bomba, o Hélio também já está começando a ir mais devagar, eu já estou mais devagar, e as coisas são mais ou menos assim. Agora, o pessoal que está vindo mais atrás de nós, esses vão ter muita dificuldade. Vai ser uma concorrência. E aí volta também as especialidades, aquelas especialidades maravilhosas que estão começando a surgir atualmente. Ortopedia ortomolecular, ortopedia quântica. Outro dia tinha uma lá de não sei o que, por posição de glúteos e músculos espinhais. É o Pedrão que mostrou para nós no curso. O que, que é isso daí? É picaretagem, todos nós sabemos. Mas por quê? Porque não fez residência, não tem espaço para fazer residência, não tem capacidade de fazer residência, ele vai entrar na ortopedia ortomolecular. Afinal, se o José permitir, eu atendi outro dia uma senhora que ela foi atendista aqui em Curitiba, não foi fora, não, aqui em Curitiba. Ela estava com umas 3 receitas com formulações. Ela gastou R$ 380, que ela me falou, em 4 remédios, para tomar um por dia. Tinha desde medicação homeopática, paracetamol, extrato de terebentina, e por aí afora. Acho que tinha um lá que tinha até vodka, viu, Nelson? Acho que dava para a gente tomar um pouquinho. Então, e agora? O que nós vamos fazer com esses especialistas? E eles se metem na ortopedia, eles curam artrose. Inclusive, um ortomolecular daqui diz que ele cura artrose. Ele usa o termo curo artrose de todos os meus pacientes. E agora? E agora, Flavinha, que teve um caso recente com uma pessoa muito próxima, a minha família, aqui no estado. Então, tinha uma pessoa que tinha uma médica que fazia ortomolecular. Ortomolecular. Essa pessoa se tratava com essa médica e um dia ela comentou com essa médica: doutora, eu queria fazer exames no meu filho para ver o que ele precisa fazer de ortomolecular. Né? E o filho, antes, não tinha nem 20 anos. Essa médica, sem ver o filho desta pessoa, sem ver, pediu para ele quase 30 exames laboratoriais. 30. Não examinou, não tinha diagnóstico e foram pedidos mais de 30. Falavinha, são 30 exames laboratoriais. Tanto que a pessoa que foi colher o sangue ficou surpresa. Ela não parava mais de tirar sangue para colher. Isso é médico? Isso não é médico. Não é médico. Ele não faz diagnóstico. Ele pede vários exames e depois ele vai ver o que sobrou. Infelizmente, a medicina está nesse nível, com raras exceções. Isso é uma evolução da telemedicina. Isso aí chama-se telepatia. Não tem outro termo. Picaretagem, né, Flavinha? A gente também tem que ver a nossa relação com o ortopedista que faz a harmonização glútea, né? Esse daí. Aproveitando aqui a colocação do seu Sérgio, seu Sérgio aí de Curitiba está falando uma coisa, está colocando aqui no chat uma coisa importante, que é o exame da SBOT, né? Que tem que selecionar cada vez mais, né? E com essa, talvez até pela pandemia, facilitou um pouco a aprovação de alguns novos colegas que não têm muita condição de se postar melhor em relação de ter conhecimentos melhores, né? Então, talvez um outro lado que a gente possa fazer é também apertar a SBOT no sentido de selecionar cada vez melhor o especialista, né? Concordo com o que você está colocando aqui no chat.
Agora, isso eu vou defender a 7, você não tem a menor dúvida disso. Está aí o Zé Otávio, que ele é a prova viva disso daí. Na época dele como presidente, nós tivemos um índice de reprovação altíssimo, e, na época, o presidente foi conversado com ele e disse: eu não mando nada, vocês façam o que vocês quiserem e eu vou assinar embaixo. Quer dizer, o cara foi inteligente porque ele pegou o pepino que podia estourar na mão dele e jogou para nós. A gente foi tentando acertar e, mesmo assim, ficou alto. Quer dizer, nunca houve nada dentro da SBOT para que a 7 amolecesse o exame, entre aspas. Mas se você conversar com as pessoas de fora da SBOT, de fora da 7, todo mundo quer que não pode, só pergunta de rodapé de livro, não sei o quê. Mas, infelizmente, essa é a única maneira de você selecionar o paciente. O exame tem que ser difícil mesmo. Tanto é que é o exame escrito que é o mais difícil. O cara que passou o exame escrito e tirou uma nota razoável, ele vai bem até o final, velho. Agora, o cara que passou raspando o exame escrito, ele vai ter muita dificuldade para chegar no final. Mas eu acho que a 7 faz um trabalho muito bom. Eu não estou criticando a 7, não, Flavinha. Eu estou dizendo que a 7 tem que apertar. Você defendeu, eu acho que nós que conhecemos, você que está no meio, você que conhece a SBOT, quantos presidentes da SBOT já foram da Paulista? Albertoni, Moisés, Falopa, um monte. Então, você tem noção do que é. Então, você vê que está se fazendo a coisa certa, mas existe uma barreira externa que quer que o exame dê uma baixada. Não creio que isso vá acontecer, não. Eu já ouvi, eu sou bastante suspeito para falar, né? Porque eu Não, pelo contrário. Tirando que vivi, você acabou com o trabalho lá, o resto não tem problema. E com a festa de final de ano que o Marcos falou agora. eu sempre achei que esse é um exame que não pode nivelar por baixo, né? Tem que nivelar por cima. Né? Nós estamos entregando para a sociedade ortopedista que tem nossa chancela, a chancela da SBOT. Eu não posso entregar gente que não tem a menor condição de atender pronto-socorro. Até um colega que fez R4 com o senhor, aqui o Danilo, colocou que trabalha num lugar que as condutas básicas de traumatologia são esquecidas. Eu trabalho num lugar que vários plantonistas chegam a falar que depois de 6 horas de fratura exposta, está resolvido o problema. Não preciso mais operar, não preciso levar mais para o cirúrgico. Ela deixou de ser exposta. Falei, porra, você descobriu o tratamento da fratura exposta. Ela chega, cruza o braço, opa, passou de 6 horas. Interna, vou marcar eletiva. Não estou falando de fixação, estou falando lavagem e desbridamento. Não sobe para lavar e desbridar. Em serviço, cidade de São Paulo. Mas aí você deixa um pessoal desse, com essa mentalidade, não aprendeu a tratar fratura exposta, conceito básico de fratura exposta. Não estamos nem falando de cobertura cutânea, estamos falando do primeiro tratamento da exposta. E está lá, o cara tem TEOT, tem o título. Mas é interessante, né, que a gente começa falando da nossa relação com as outras especialidades, o quanto a gente melhorou e quanto a gente está mais respeitado, e acaba caindo na formação do médico e do residente, que isso e do médico do residente no geral, em todas as áreas. Sim. A área mais de perto para a gente é do anestesista, por exemplo, está mais próximo, além dos outros especialistas que a gente encontra no pronto-socorro, né? Mas, de uma maneira geral, a formação vai contribuir bastante para cair um pouco o nível de qualidade, né? Eu acho que a gente está se qualificando melhor, mas está observando que isso pode ter algum agravamento com as condições que nós estamos lidando agora de aumento de número de faculdades, de vagas e de residências formando mal os profissionais nas áreas, em todas as áreas. Então, o nosso relacionamento com eles vai ser um pouco diferente, né? Ou vai ser, pelo menos, um pouco mais difícil. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Algum comentário mais? Nós estamos chegando perto das 9 horas, que é o nosso horário padrão. Não tendo mais, a gente podemos encerrar por aqui? Nenhum comentário mais? Queria agradecer o professor Hélio, o professor Nelson pela ajuda, pelo suporte, Flavinha me ajudando aqui na moderação, os participantes que enviaram perguntas, fizeram comentários para a gente poder abrilhantar. Para mim é um prazer muito grande poder rever os amigos, mesmo que seja através da telinha, a gente poder conversar num ambiente gostoso, num ambiente agradável, e poder discutir várias coisas. E hoje foi bastante interessante, porque a conversa começou de um lado, foi para o outro, voltou, foi para um terceiro. Quer dizer, a conversa flui, né? Se a gente deixar, isso aqui a gente não acaba. Eventualmente eu ia falar dos dermatologistas, mas não quis falar para não prolongar mais. Então, eu queria agradecer a todos a participação, aos colegas o Hélio, de novo, Hélio, Nelson e o Flavinha, pela ajuda e pelo brilhantismo dessa apresentação, desse módulo. E eu queria já fazer o convite para o segundo módulo do curso SEC do Trauma, que vai ser no dia 25 de maio, também às 19h30, que vai ser falado basicamente sobre fraturas transtrocanterianas, né, a importância da parede lateral, e a gente vai discutir com uma aula, do Sushruta, da Índia, e vamos discutir 2 casos de fratura transtrocanteriana, com fratura perimplante pós-fixação, e outra com fratura transcantérica em paciente jovem. Será, relembrando, dia 25 de maio, às 19h30. Muito obrigado a todos. Em nome da diretoria do Trauma, eu agradeço a participação, a presença de todos, e muito boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, Hélio, obrigado, Nelson, obrigado. Um abraço. Um abraço.